Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe a cada pessoa que for ouvir esse vídeo. Hoje eu quero trazer um simples ensinamento básico acerca de como é importante a nossa vida espiritual. Ela deve estar nutrida, ela deve estar cheia, ela deve estar igual como foi dito para as virgens prudentes, as suas lamparinas cheias de azeite. Então eu vou falar sobre isso, os pontos que é necessário para a minha vida espiritual estar cheia, como também para termos cuidado com demônios, que assim eles, vamos dizer assim, existem, tem o nome deles na Bíblia, tem muitos outros, porque Satanás, somente ele tem 25 nomes ou mais. Então eu vou falar de alguns, como é que atuam na vida das pessoas. Mas antes é importante eu dizer que a nossa vida espiritual, se eu digo que creio em Deus, se eu estou na presença do Senhor Jesus, se eu digo que sou cristã, então a minha vida, a minha casa espiritual, que é eu mesma, o meu interior, o meu intrínseco, a minha mentalidade, minha alma, todo o meu ser precisa estar cheio. E cheio de quê? Vamos dizer, a começar de azeite. Mateus 25 fala das virgens, eram 10, todas eram virgens, todas estavam vestidas segundo o figurino. Todas eram noivas, todas aguardavam o mesmo noivo, representando vários tipos de igreja, podemos dizer. Mas acontece que 5 tinham azeite em suas lamparinas e 5 não tinham. E por causa de não terem, então ficaram de fora. E as que tinham azeite, elas ficaram com o noivo. O azeite na Bíblia dá simbolismo muito mais do que alimento, curar a enfermidade, mas no sentido espiritual significa a presença de Deus na nossa vida. Significa nós termos comunhão com o Espírito Santo e não ter aquela vida cristã apenas como um fazer parte do nosso cotidiano de vida ou apenas como, vamos dizer assim, como rótulo, ou apenas para cumprir responsabilidades. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo e andar em novidade de vida, para que eu possa, assim, agradar ao Senhor nosso Deus. Uma casa espiritual, uma vida cheia como diz, de coisas boas que nutre a sua vida espiritual com Deus, também vai a partir dos pensamentos, ou seja, porque tudo começa na mente, o intelecto, ou seja, o intelecto nosso é muito atacado e também pode ser, vamos dizer, exercitado para que os pensamentos venham a ser, como diz a Bíblia, como a mente de Cristo. Então, para isso, é tanto que a Bíblia fala um padrão de pensamento que é importante nós termos. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, está escrito: tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que, como diz, se há alguma virtude nessas coisas, ou seja, se é digno que eu pense nessas coisas, então nisso pensai, e assim o Deus de paz será convosco. Porque quando começamos a perder a paz, aí começamos a sentir opressão.
E quando sentimos opressão, aí saímos um pouco da rota, do caminho, vamos dizer assim, do que era para nós estarmos. E aí os demônios se aproveitam de pequeninas brechas. E aí quando vemos que não, como diz, estamos em situações as quais, se formos observar, então estamos sendo vitimizados pelo mal, ao invés de estarmos cheias da presença de Deus. Outra coisa importante é, se eu quero ter uma vida espiritual que agrada a Deus, a minha casa espiritual, ou seja, minha alma, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo, assim diz a Bíblia, fomos criados para as boas obras, para andarmos nelas. Então, o meu corpo, ele deve ter luz nele. A Bíblia diz, Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, porque os olhos é a candeia do corpo, então se eles forem bons, os teus olhos, então teu corpo terá luz. Ou seja, se a pessoa ter olhos bons, o que significa? Não significa apenas policiar o que vê com os olhos físicos, mas também os pensamentos, mas também, vamos dizer, quando estamos sozinhos, se estamos lendo a palavra de Deus, ou seja, se temos pureza dentro de nós e não malícia. Então essas coisas tudo contribui para olhos, como diz, bons. Porque o Senhor fala de olhos, o Senhor fala de boca, o Senhor fala de mãos, o Senhor fala de tantas coisas que os nossos próprios órgãos podem glorificar a Ele, como também pode se tornar instrumento de pecado e assim brecha para Satanás. Então, mais um ponto também, se eu quero ter uma vida espiritual cheia, na presença de Deus, eu preciso ser cheia do Espírito Santo de Deus. E para eu ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus, eu preciso buscar as coisas de Deus. Eu preciso buscar, vamos dizer, a eminência do poder do Senhor nosso Deus, porque os cristãos, na época primitivos, em Atos capítulo 2, quando eles estavam orando fervorosamente. Eles estavam buscando ali ao Senhor e de repente foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas repartidas como fogo. Então a Bíblia faz até uma advertência, Efésios capítulo 5, o versículo 1 em diante diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, não se envolva com as coisas que podem te tirar da minha presença, porque o vinho, como diz, o embriagar-se com ele é uma dessas coisas. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que o Senhor está falando, seja cheio do Espírito. Só que para eu ser cheio do Espírito, como eu já disse, eu tenho que ter azeite na minha vida, que é poder do Senhor, é evidência dos seus dons espirituais na minha vida. Eu tenho que ter pensamentos bons, eu tenho que ter luz no meu corpo, eu tenho que ter, vamos dizer, o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela deve estar arraigada na minha vida. O salmista, certa feita, falou algo muito interessante. Ele disse, a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. E em Colossenses capítulo 3, versículo 16, fala a palavra do Senhor Jesus Cristo,
habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, e assim cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, quem está cheio do Espírito Santo, como diz, quem está cheio da palavra de Deus, tem coisas boas para transbordar. Então aqui diz, versículo 17, tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo o que fizer, seja para a glória de Deus. Muito bom que seja assim. Outra coisa, precisamos ser cheios de fé, de sabedoria, de amor. Glória a Deus. Estevão era cheio da graça de Deus, era cheio de fé, era cheio de sabedoria. Era tanto que não tinha esse que pudesse rebater os seus argumentos, porque Estevão era cheio da presença do Senhor nosso Deus. Então assim é que nutrimos a nossa vida espiritual, porque do contrário, se não nutrirmos a nossa vida espiritual como deve ser, então os demônios podem tomar conta. Tomar conta de quê? Da vida da pessoa, do ser da pessoa, das coisas da pessoa. É por isso que às vezes tem pessoas sofrendo e não sabem o que é. É claro que de maneira nenhuma eu isento a responsabilidade de cada um de nós. Também pecamos voluntariamente, também temos responsabilidade em nossas culpas e pecados. Contudo, por outro lado, o mal também se aproveita. E aqui eu quero ler para vocês Lucas, no capítulo 11, o versículo 24 diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso. E não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha ela varrida e adornada. Preste atenção, uma casa física ela deve estar varrida, sim. Ela pode ser adornada com coisas boas, sem ser coisas esquisitas, sim. Só que a casa espiritual ela deve ser diferente, ela deve estar cheia, ocupada principalmente com a presença do Espírito Santo. Então aqui, quando não se há essas coisas, e que geralmente acontece com aqueles que se afastam de Deus, com aqueles que pecam, com aqueles que desejam deliberadamente as coisas do mundo, então quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não achando, ele diz assim: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando à casa, que quer dizer o corpo, a mentalidade do ser humano, então ele acha varrida e adornada, ou seja, ele acha sem nada, espiritualmente falando, vamos dizer de Deus, sem nada, desprovida. Então o que é que ele faz? Ele vai, entra e chama mais 7 piores do que ele, e assim, entrando, habitam ali naquele corpo. E o último estado desse homem ou dessa mulher é pior do que o primeiro. Então, essas coisas que acontecem. Então, não podemos deixar isso acontecer na nossa vida. Não podemos ser marionetes da criatura, do inimigo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo do Senhor. E aqui eu vou falar biblicamente nomes de demônios que existem e como é que eles atuam e o que precisamos fazer. O que precisamos fazer, eu já falei, é procurar encher-se do Senhor Deus. O primeiro que eu falo é o espírito mudo e surdo, que inclusive
o Senhor Jesus expulsou um que era assim, espírito mudo e surdo. O que é que esse espírito fazia? O menino que tinha esse espírito, que era chamado de lunático, como diz, ele ficava como, vamos dizer assim, quem é vitimizado por esse espírito fica fora da realidade. É como se não escutasse ninguém, é como se fosse uma pessoa viva, mas que não tem, vamos dizer, emoções, não tem sentimentos, é como se tivesse assim, apenas vivo. É isso que o espírito mudo e surdo faz. Outra coisa, é capaz de prender a voz da pessoa, é capaz de embotar a pessoa para que não entenda nada, para que não saiba nada. Então o demônio mudo e surdo faz isso. Ele trava a pessoa em todos os aspectos, faz a pessoa não entender nada. Assim, a pessoa ela fica como apenas viva, mas, como diz, se for para se expressar não consegue falar. E outra coisa, é um espírito violento. Esse espírito, ele aprontava muito com o menino. E eu vou aqui ler para vocês. O que ele fazia com o menino? Jogava o moço na água, jogava no fogo. Porque o demônio, quando se apodera de um corpo, o que ele quer fazer não é ficar sendo hospedeiro desse corpo para sempre, mas é simplesmente destruir esse corpo, destruir essa pessoa paulatinamente, ou seja, devagar, muito devagar, e às vezes de forma agressiva, quer fazer isto. Então aqui acontece um momento em que o Senhor Jesus, ele vai e vê uma multidão e vê assim um movimento, e quando vai observar, era um menino, um rapaz que era chamado lunático. O que é lunático? Que parece que está no mundo da lua, como as pessoas falam, que parece que não escuta nada, que não vê nada, que não tem mentalidade de nada. Pois muito bem, o demônio mudo e surdo faz exatamente assim. E a Bíblia diz que, como diz, os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele rapaz. Por quê? Porque os discípulos estavam desprovidos de poder. Eles estavam desprovidos do Espírito Santo. Ao invés de estarem buscando e vigiando, eles estavam querendo saber quem ia ser o maioral no reino, quem está sendo o braço direito do Senhor Jesus, ou quem sabe primeiro-ministro. Então era isso que eles queriam, mas por isso estavam desprovidos de poder. E o Senhor disse a eles, porque eles perguntaram, disse assim: mestre, por que é que nós não podemos expulsar o demônio ali daquele moço? Aí o Senhor disse: porque essa casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. Ou seja, eles nem estavam jejuando, nem estavam orando e nem estavam, como dizendo, procurando ser espirituais, e sim carnais. Então o espírito mudo e surdo faz isso. E aí às vezes agita o corpo com violência, sim, como se fosse com um ataque epilético, onde a pessoa perde a coordenação motora, onde a pessoa perde a mentalidade, não sabe de nada, onde a pessoa não fala. Então era exatamente isso que acontecia com o rapaz que era, vamos dizer, que era vitimizado desse demônio. E o Senhor Jesus, perguntando a ele, ele disse: quando esse espírito toma, de repente, despedaça meu filho até espumar, e só larga depois de ter quebrantado, ou seja, depois de deixá-lo bastante machucado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E o Senhor Jesus, ele vai
E quando vinha chegando, Lucas 9,42, o demônio o derribou e convulsionou o menino. Porém, o Senhor Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. E todos ali se pasmavam da majestade do poder do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, como diz, o nome do Senhor foi glorificado. Mesmo que depois, quando o demônio soltou o menino, alguns olharam e disseram assim: eita, morreu. Eita, Jesus expulsou o demônio, mas o demônio matou o menino. O demônio venceu porque matou o menino? Nunca. E quem disse que existe força ou criatura maior do que o Criador? Ninguém. Só o Senhor Jesus tem a patente de Criador. Sempre eu costumo dizer aqui. Então o demônio mudo e surdo age assim, mas de mudo e surdo ele não tem nada. Só age assim para dificultar que a pessoa venha a ser liberta. É assim que ele faz. Outro espírito maligno que eu quero falar e que às vezes se apodera das pessoas e as pessoas não observam, vamos ver aqui, é o espírito do entorpecimento. Fala na Bíblia esse nome, entorpecimento. Então aqui nós vamos para Romanos, capítulo 11, versículo 8. Diz assim: como está escrito, Deus lhes deu um espírito de entorpecimento. Ou seja, o que é isso? O que é que o espírito do entorpecimento faz? Ou seja, coloca a pessoa em profundo sono, falta de força, distrai a mente, a pessoa não enxerga, não escuta, não quer saber da palavra de Deus, faz a pessoa perder a esperança, as forças. E outra coisa, pode levar também para os vícios, porque os vícios, de qualquer forma, deixa a pessoa, vamos dizer, entorpecida, deixa a pessoa fora de si. As drogas deixam a pessoa fora de si. Vamos dizer, a bebida pode deixar a pessoa fora de si, não é? E outras substâncias podem deixar a pessoa fora de si. Então, o espírito do entorpecimento. Aí aqui diz, versículo 10, escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas, ou seja, a pessoa não tem força para sair. É como se estivesse prostrado diante da situação, é como se uma força maior, digamos, ficasse em pé nas costas da pessoa, vamos dizer assim, no sentido figurado. Aí aqui diz, digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para incitar a emulação. Aqui diz, versículo 15, porque se a sua rejeição é a reconciliação com o mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então quer dizer, se a pessoa rejeita de bom grado, continua rejeitando, então o que é que ela se autoconstitui? Além de inimiga de Deus, reconcilia-se com o mundo. E depois o que é que vai receber em troca? Qual será o seu lugar? Vai ser dentre os mortos espirituais. E depois, dentre os mortos, vamos dizer, dentre do inferno, vamos dizer assim. Então existe o espírito mudo e surdo, que eu já falei como age,
tem o espírito do entorpecimento, que age dessa maneira. A pessoa fica desligada das coisas de Deus. Não tem força para orar, não tem força para buscar. É uma luta espiritual ferrenha, travada. A pessoa fica sem força, é como se algo estivesse sugando as energias da pessoa. A pessoa não quer saber da palavra de Deus, não escuta. E aí é uma coisa séria. Por isso que nós precisamos munir a nossa vida espiritual. Então, um terceiro tipo de demônio que existe e que está na Bíblia é chamado de espírito de engano. E esse aqui eu vou citar 2 versículos bíblicos. 1 Reis, capítulo 22. Vou falar um pouco sobre ele, que atuou aqui no capítulo 22. E depois falar em 1 Timóteo também. 1 Reis, capítulo 22. Ali, Acabe faz uma aliança com Josafá, se aparentaram porque seus filhos casaram. Então ali, o que acontece? Acabe, ele gostava de ser bajulado, ele gostava de ouvir palavras de triunfo, ele gostava de ouvir apenas o que ele queria ouvir. E tudo isso quem fazia era, quando não era os profetas dele na carne, era o espírito de engano. E a Bíblia diz que ali, como diz, ele se junta com Josafá. Josafá era servo do Senhor, e Acabe estava planejando uma guerra aí até a Ramote de Gileade. E ali quando ali Acabe, ele pergunta aos seus profetas. Aí ali diz que os profetas dele disseram assim: vai, porque triunfarás. Aqui no versículo 6, quase 400 profetas falaram igual um coro, igual um coral assim, um coro. Então o rei de Israel, que era Acabe, juntou os profetas, até quase 400 homens, e disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor te entregará na mão do rei. Ou seja, só queria ouvir o que queria ouvir, só queria ser bajulado, só queria ouvir vitória e bênção. Vitória e bênção é uma coisa que queremos ouvir. Admito que sim, mas acontece que sabemos muito bem que para se cumprir na nossa vida vitórias e bênçãos, nós temos que ter uma vida espiritual que agrada a Deus. E Acabe era diferente de Josafá. Acabe era rei de Israel, da maioria das tribos, e Josafá era rei de 2 tribos. Josafá era servo do Senhor. Quando teve em perigo, clamou ao Senhor, orou ao Senhor, e o Senhor deu vitória. Mas Acabe adorava outros deuses, inclusive Baal, e era fortemente influenciado pela sua esposa fenícia, a Jezabel. E aqui está escrito que Josafá olhou como sem nome de Deus, teve o entendimento que tinha alguma coisa assim muito errada. Aí ele diz aqui, 1 Reis 22, 7, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que possamos consultar? Então o rei Acabe disse a Josafá: há sim um homem que podemos consultar o Senhor, porém eu me aborreço, porque ele nunca profetiza de mim o bem, só profetiza o mal. Esse é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fala o rei assim, vamos ouvir ele também, porque nós temos que ouvir todos os profetas. Era isso que Josafá quis dizer, mas na realidade ele queria saber a vontade de Deus. E ali trouxeram, o rei disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E ali Micaías
ele, quando perguntou o rei, alguém foi buscar ele e disse assim: olha, todos os profetas já falaram que o rei pode ir. Fala tu também para ver se tu sai dessa vida, dessa situação. Olha, concorda com os profetas dessa vez, não vai contra maré não, em outras palavras. Mas e quem disse que um profeta de Deus verdadeiro ele é comprado? Quem disse que um profeta de Deus verdadeiro ele vai falar aquilo que o Senhor não ordenar? Quem disse que um profeta de Deus verdadeiro ele vai concordar com um engano de maneira nenhuma? E aqui diz a palavra do Senhor, versículo 13, o mensageiro que foi chamar Micaías falou dizendo: vê aqui que as palavras do profeta, a uma voz dizem coisas boas para o rei, seja pois tu também a tua palavra como um deles, fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso é que eu vou falar. Então quer dizer, podiam cortar o pescoço dele, mas ele só ia falar o que era a vontade de Deus. E aqui o rei, versículo 15, vindo ele ao rei, o rei disse a Micaías, o rei Acabe: iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe, serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse assim: até quantas vezes te conjurarei que não fales senão a verdade em nome do Senhor? Quer dizer, Acabe falou, Micaías falou que os outros tinham dito, mas na verdade por deboche. E ali, como diz o rei, já odiava Micaías e nem na verdade escutou as palavras de Micaías, mas já tinha ele como inimigo. Então aqui, versículo 17, é quando ele começa a falar pela vontade de Deus. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse, Josafá, não te disse que ele nunca profetizará de mim o bem, então só o mal? Então disse o profeta: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no trono, e todo o seu exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia de uma maneira, outra de outra. Então saiu um espírito de engano e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou e feriu Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares em câmara, para se esconderes. Aí versículo 27, assim disse o rei: metei esse homem no cárcere e sustentai com pão de angústia, com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Então aqui nós vemos a atuação do espírito do engano. Que o que é que ele faz? Mente. O que é que ele faz? Distorce a verdade. O que é que ele faz? Engana. O que é que ele faz? Ludibria, ilude, manipula pessoas
as pessoas falam palavras persuasivas, distorcidas, ou então palavras que todos querem ouvir. Aí alguém pode dizer, mas eu não posso receber uma profecia boa na minha vida? Pode. Mas eu só digo a você que só se cumpre se a nossa vida estiver bem com Deus. Se não tiver, pode ter certeza que não se cumpre não. E pode ter certeza também que não foi o Senhor que falou não. Então, como diz, a gente anota as profecias, espera elas se cumprirem. Mas do que adiantava aquele homem receber tanta profecia de que ia triunfar e na verdade não triunfou? A Bíblia diz que ele se disfarçou. Dando continuidade aqui, quem for ler versículo 29 de 1 Reis 22. Ele se disfarçou, ele nem se apresentou como um rei. Por quê? Para que o povo não acertasse ele, não perseguisse. Mas aí a Bíblia diz que vem um homem assim, do nada, um homem, fala um homem. E de repente era arqueiro, era de flecha. E flechou ali, e foi bem ali, aonde acertou bem no ponto onde a armadura de Acabe não pôde protegê-lo. E aí estava profundamente ferido, como diz, saiu dali da peleja e no final da tarde morreu. Então, de que adianta eu ouvir profecias? Como diz, não sou contra a profecia não, existe. O Senhor fala bem com os seus servos, fala, mas é como eu disse, com os seus servos. Não adianta ter a vida distorcida, a vida errada e querer ouvir o bem do Senhor não, porque vai ouvir o bem do Senhor, mas não na forma que você quer, vai ouvir em forma de doutrina, porque o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você vê muita bajulação, muita palavra assim, como diz, de grandes glórias, de grande coisa, você anote e ore, porque pode ser o espírito do engano em ação. Então precisamos estar orando, atentos, porque o espírito do engano está aí para ludibriar, enganar as pessoas. Para quê? Para enganar, para tirar fora do foco, para distorcer a verdade, distorcer a palavra, dizer que a verdade, a Bíblia não é a única verdade, para falar um bocado de coisa. E aqui em 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim, mas o Espírito, está falando do Espírito Santo de Deus, expressamente diz, ou seja, nos avisa, que nos últimos tempos apostatarão da fé, alguns dando ouvidos a espíritos, aí já está no plural, enganadores, e a doutrina de demônios, que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Então, quando eu sei que uma profecia vem do Senhor, quando ela é de acordo com a palavra de Deus, quando eu sei que uma profecia vem do Senhor, quando Ele me dá o discernimento para isso, eu percebo sua presença. Quando a profecia ela vem do Senhor, quando é algo que confirma algo que o Senhor fala às vezes por anos e que tem a hora certa de acontecer. Quando a profecia ela é verdadeira, quando é em nome do Senhor Deus. Quando a profecia ela é verdadeira, quando aquele que a recebe é renovado, é fortalecido pela força do poder de Deus. Quando a profecia ela é verdadeira, é quando ela tem fundamento bíblico e não é apenas palavras de tanta lisonja, tanta exaltação, tanta coisa, e a vida da pessoa está mais embaraçada do que tudo. Então devemos estar prestando atenção, não julgar ninguém, mas anotar as profecias e assim orar e dizer, Senhor,
seja feita conforme a tua vontade. Outro espírito que existe na Bíblia, que eu quero ler aqui, louvado seja o nome do Senhor, é o espírito de ciúmes. Tem esse na Bíblia? Tem. Mas vou logo dizendo, não vá aborrecer seu marido ou sua mulher, não. O espírito de ciúmes está falando de espírito de ciúmes. Não está falando de um ciúme que pode ser humano, embora muitas vezes faz mal, é tóxico, também pode ser um zelo. O Espírito Santo de Deus também tem ciúme dos servos do Senhor, mas aqui está falando de espírito de ciúmes quando vem na cabeça do homem assim do nada, quando vinha na época e que age até hoje, e que achando que a mulher estava em adultério. Então isso está em Números capítulo 5. Aqui diz, aqui fala, versículo 11, falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz, quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira de que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos do marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha no feito e não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, sobre o marido, e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou sobre ele virá o espírito de ciúme da sua mulher, tiver ciúme não havendo-se ela contaminado, então tinha algo lá para si acontecer, tinha como uma prova dos 9, como fala, como diz o sacerdote, como dizia a mulher assim, se ninguém deitou contigo, então tu vai tomar águas amargas, versículo 19, e aí, como diz, elas não farão nada contra você, você estará livre. Mas se porventura você se apartou do seu marido, e se contaminaste com outro homem fora do marido e se deitou contigo, então o sacerdote, ele conjurará a mulher com conjuração de maldição, e o sacerdote dirá à mulher, o Senhor te ponha por maldição, e por conjuração no meio do povo, fazendo descair a coxa e inchar o ventre, ou seja, fazendo a mulher perder a saúde e ali inchar o seu ventre. Então esse seria o sinal. Mas, versículo 28, se ela não tivesse prevaricado contra o seu marido, se tivesse limpa, então seria livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher se em poder de seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda a lei, e o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a iniquidade. Então quer dizer que fala de espírito de ciúmes. É diferente do Espírito Santo ter ciúme de nós, que fala zelo. É diferente, vamos dizer, de amor aqui, fala de espírito de ciúmes. Quando sobrevinha sobre o marido, ou seja, e isso traz o que? Cisma. Isso traz o que? Opressão. Isso traz o que? Sofisma, ou seja, ele começa a imaginar uma coisa que não aconteceu, que é lógica, mas não aconteceu, chama-se sofisma. Por exemplo, a mulher sai só, pega um táxi, aí ele começa a imaginar que ali a mulher pegou e ou foi encontrar o amante ou o taxista era o próprio amante. E ali, como diz, começa, aí vem a opressão,
aí vem, como diz, pensamentos possessivos, vem uma obsessão horrível, vem pensamentos irracionais que causam contenda e tudo mais. Agora, no meio dos israelitas, era, como diz, resolvida assim. Hoje não. Hoje as pessoas resolvem, mas acaba-se muito em tragédia. Nós vemos por aí, tem lei em países que se a mulher errar, ela é morta, ela vai ter, como diz, pena de morte. Então, como diz, devemos ter cuidado com a nossa conduta, mas sabendo que também existe o espírito de ciúmes. Então, se de repente você está na presença de Deus, preste atenção, na presença de Deus, e do nada começa assim o marido, chega em casa, olha lençol, olha debaixo de cama, olha a casa inteira, vê se entende que vê algo fora do lugar, acha que você está com outro, ou coisa assim, sem você estar, você começa a orar e pedir a Deus para repreender todo mal. Essa é a regra para todo demônio que assim tenta, vamos dizer, contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa paz, contra a nossa família. Outro exemplo que eu quero dar aqui, tem mais dois para encerrar. Mais um chama-se, não fala o nome espírito, mas fala a rebelião, como se fosse uma entidade definida. 1 Samuel 15, versículo 22, quando Saul foi repreendido por Samuel, porque o Senhor deu ordem, disse a Saul: olha, mata todos os amalequitas, tudo que for deles, não traga nenhum despojo, não traga nada. E aí ele vai, vence os amalequitas, mas traz os despojos e ainda traz Agag, o rei dos amalequitas. E aí começa ali ele, como diz, Saul ser repreendido, e ali Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, ou que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. O porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Ou seja, Saul, ele só fazia aquilo que ele queria. Fez um sacrifício antecipado. Depois foi na luta contra os amalequitas e o Senhor disse: não traga despojo, não traga nada. E ali ele trouxe. Então, embora o Senhor tenha trabalhado no coração dele, mas ele resolvia fazer a coisa como ele queria. Então, por isso que o último espírito que eu vou falar aqui, que está na Bíblia, como diz, era um desse que atormentava Saul. Depois que o Espírito Santo saiu dele, que no Mateus capítulo 18 fala verdurgos, mas no grego significa atormentadores, aquele carrasco bem atormentador, que atormenta de uma maneira que, como diz, que deixa a pessoa um bagaço. Vamos dizer assim, que deixa a pessoa debilitada. Pois muito bem, Saul era atormentado por um espírito desse. Começava assombrando ele, e ele ali é como se, vamos dizer,
como diz, perturbava a mente dele e só saía quando Davi tocava a harpa. Bem assim. E esse espírito maligno diz que, como diz, era da parte do Senhor. Ou seja, não que o Senhor tenha, vamos dizer, comunhão com espíritos malignos, com os decaídos. Mas acontece que até esses obedecem à vontade do Criador, uma vez que o Criador determina. Então, ali foi uma sentença contra os erros de Saul. Viveu esse homem 40 anos na sua vida. E no final da vida, ao invés dele buscar o Senhor, ele procura uma médium. Para melhorar mais ainda a situação dele, entre aspas, ele procura médium. Porque disse, Deus não fala comigo nem por urim, nem por tumim, que eram meios pelos quais tinha estola sacerdotal e umas pedras coloridas. E o Senhor falava claramente. E disse, não fala para o profeta, não fala para o sacerdote. Então, como diz, ele pensou, vou buscar uma médium. E aí foi buscar médium. E ali, como diz, o que aconteceu? Aconteceu que, como diz, ela invocou e veio um espírito maligno, que era um pseudo Samuel, ou seja, vamos dizer, o sósia de Samuel, mas que nunca foi Samuel. A Bíblia fala, chama Samuel, que parecia Samuel, mas na verdade não era, era o sósia. Ou seja, mais uma vez, o espírito de engano. E disse, amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Tu vai perder a guerra contra os filisteus. Ele perdeu a guerra, mas o Senhor tinha determinado assim, porque até o demônio disse, olha, Deus te abandonou. O que é que tu acha que eu posso fazer? Então ali, como diz, o Senhor é que manda em tudo. Agora o demônio mentiu, porque não foi todos os filhos de Saul com ele. Foi Jonatas, mas sobreviveu Mical, sobreviveu, vamos dizer, Mefibosete, sobreviveu pessoas que eram da linhagem de Saul. Aqui os verdugos para encerrar. Mateus capítulo 18, o versículo 34, diz assim, indignado seu senhor o entregou aos verdugos, ou seja, aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e suas ofensas. Aqui a história, a parábola do credor incompassivo, ou seja, um homem devia muito ouro para o Senhor ali, para o rei que representa o Senhor, e ali foi perdoada a dívida. E quando ele sai dali, aí tinha outro conservo, ou seja, com menos condições do que ele, que devia a ele também. Mas aí esse homem que foi perdoado, ele sufocava o outro, ele só faltou matar o outro e entregou às autoridades na época e disse, ele não quer me pagar, e o outro dizia, seja generoso comigo que eu vou te pagar. E ali a Bíblia diz que o rei ficou enfurecido e disse, servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida que me suplicaste, e não devia tu igualmente fazer o mesmo, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Aí é quando diz que indignado o seu senhor entregou aos atormentadores até que se pagasse tudo o que devia. Então o que faz os atormentadores? Não precisa nem dizer muita coisa aqui, mas vou dizer algumas coisas. A pessoa não tem prazer de viver, a pessoa é uma pessoa amarga, a pessoa não tem alegria com comida, não tem alegria com família, não tem alegria com nada, a pessoa só vive mal-humorada, a pessoa só vive aborrecida, a pessoa, digamos assim, se vai num restaurante comer, aí de repente ela sente o cheiro de uma pessoa, de um perfume de uma pessoa que ofendeu a ela, e aí começa a ter raiva e vai comer, digamos, uma comida,
e que aquela comida lembra de alguém que fez o mal a ela e ela já começa a ter desgosto, e ali, como diz, a vida se torna, vamos dizer, infernal porque não perdoa. O espírito como diz, os verdugos, os atormentadores, vem por dois caminhos. Quando somos rebeldes demais para com Deus e quando não perdoamos. Aí eles vêm para atormentar, é tipo um carrasco. Vem para atormentar, como diz, para acabar, para arrazoar, e vem mesmo. Aí a pessoa não tem paz, vai dormir, ela vê vulto, vai dormir, não consegue dormir, acorda, e como diz, o dia é tedioso, como diz, não tem força para trabalhar, não tem força para nada, só tem desgosto, nada agrada, não vê as beatitudes que o Senhor fez, não vê nada, não enxerga nada, só enxerga que foi injustiçada, só enxerga porque é que as pessoas que lhe fizeram mal não foram punidas, só enxerga essas coisas, aí a vida fica só Jesus, é aquela opressão, é aquela nuvem, vamos dizer, aquele peso que ninguém quer estar perto dessa pessoa. Porque os espíritos atormentadores em ação, atormenta a mente, atormenta através de usar um perfume, atormenta através de ouvir uma palavra e se sentir contrariado, achar que é com ela ou com ele. Às vezes tem pessoas na rua que olha assim, aí já pensa que é com ele, com ela, vai tomar satisfação, aí arruma guerra, arruma confusão. É uma coisa triste. Agora, por dois pontos: porque não se rende ao Senhor e porque não perdoa. Então foi o caso de Saul. Então Saul, 40 anos o Senhor deu para ver se essa criatura se arrependia. Mas ele resolveu viver conforme sua vontade, e ali o Senhor não tinha prazer na alma dele, e ainda mais para melhorar as coisas, entre aspas, porque nada de melhora, de piora, foi consultar a médium. Então que o Senhor nos ajude, porque em Isaías 63, último versículo que eu quero ler é o 10, que diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, ou seja, entristeceram o Espírito Santo, pelo que o Espírito Santo se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, como diz, é um perigo a pessoa se endurecer contra o Espírito Santo, contra a palavra de Deus, porque se chegar a blasfemar não tem coitado, nem perdoe, nem réplica, nem tréplica, nem misericórdia, não tem. E ali, como dizemos que Saul chegou a esse ponto. A dureza no coração dele era tanta que ele não ouvia, como diz a palavra de Deus. Se ele tivesse se humilhado, se arrependido, o Senhor poderia ser complacente para com ele. Mas o Senhor não foi, porque ele resolveu sempre procurar o que era contraditório à vontade de Deus. Então, só para recapitular, um ponto importante e terminar. Para nós termos uma vida espiritual cheia e não uma casa assim, espiritual varrida, adornada, vazia, para que os demônios entrem, nós precisamos ter azeite na nossa vida, que é poder de Deus. Pensamentos não devem ser negativos. Filipenses 4:8 fala a forma de pensarmos. Temos que ter luz em nosso corpo. E diz Mateus 6:22 que os olhos são a candeia do corpo. Se forem bons, então todo o corpo terá luz. É o que está escrito. Então temos que buscar o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, ou seja, não se iluda com as coisas do mundo, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Também se encher da palavra de vós,
de Deus, que diz assim, Colossenses 3,16, habite a palavra de Deus em vós, como diz abundantemente, tudo que fizer em palavra e em ação, seja em nome do Senhor Jesus, sermos cheios de fé, de amor, de esperança, que são os 3 pilares que estão em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, pedir a sabedoria do Senhor, o discernimento, os dons do Espírito conforme a vontade do Senhor e conforme o Espírito Santo queira nos dar. Então, sendo assim, estaremos com a vida espiritual munida e assim, como diz, agradando ao Senhor e assim andando em novidade de vida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Aqui me despeço de vocês. Amém. Graças a Deus.